Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai partir para mais um capítulo da nossa matéria de ciências. Nós vamos falar sobre a higiene dos alimentos e a saúde. É claro que esses dois assuntos, né, higiene dos alimentos e saúde, eles estão intimamente ligados, né? A gente, para ter saúde, a gente precisa tomar certos cuidados, não só com a higiene dos alimentos, mas com a higiene do nosso corpo, de uma maneira geral. Os hábitos de higiene que nós temos que ter no nosso dia a dia, com o nosso corpo, com os nossos alimentos, com a nossa casa, enfim, de uma maneira geral, a higiene está intimamente ligada com a questão da saúde. Então, para a gente começar, eu vou conversar com vocês sobre, de uma maneira geral, primeiro, e depois nós vamos falar sobre o sistema do corpo humano que cuida da nossa saúde de uma maneira geral, tá? Então, vamos lá. Os alimentos são como um combustível para o nosso corpo. A gente precisa dos alimentos para ter energia para fazer o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. São eles que nos dão a energia necessária para desenvolver todas as tarefas do nosso dia a dia. Portanto, a higiene alimentar é tão importante e isso envolve cuidados como o prazo de validade da comida que compramos, em quanto tempo vamos consumi-la, como manuseamos e onde nós comemos. Comer qualquer alimento sem nenhuma precaução pode trazer algumas consequências, como diarreias, vômitos, mal-estar, infecções, que podem levar até a morte, dependendo do estado dessa infecção, tá, minha gente? O que costuma provocar infecções alimentares são os micro-organismos, como as bactérias, os fungos, os vírus e alguns parasitas. E esses que eu acabei de falar se multiplicam e devido à umidade e o calor e podem fazê-lo com muita rapidez. Então, quando a gente ingere uma comida contaminada, a pessoa passa mal por causa das toxinas que os micro-organismos produzem, o que gera um desequilíbrio gastrointestinal e, em alguns casos, febre. Bom, quando a gente fala em desequilíbrio gastrointestinal, quando a gente estudou o sistema digestório, a gente viu que lá no nosso estômago existem vários sucos, várias substâncias que são ácidas, que estão ali para quebrar mais ainda os alimentos que a gente come, para que eles possam passar para o nosso sangue e assim para a nossa corrente sanguínea e assim para o nosso corpo inteiro. Se a gente come alguma coisa que está estragada ou que está contaminada, por mais que o nosso organismo tente consertar isso que não foi legal, isso que não faz bem para o nosso corpo, quando a gente passa mal, é também um sininho que o nosso organismo toca, avisando que alguma coisa ali não caiu bem, que alguma coisa ali nos fez mal. O primeiro passo para que isso não aconteça, pessoal, são esses cuidados que a gente tem que ter com o nosso alimento, né? Lavar as mãos, lavar os alimentos antes de consumi-los, né? E ter todo o cuidado durante o preparo dele. E, óbvio, também olhar a data de validade, tá bom? Então, assim, isso desde as coisas que a gente compra, frutas, legumes, essas coisas precisam ser muito bem higienizadas antes do nosso consumo, para que não cause nenhum desequilíbrio gastrointestinal no nosso organismo. A gente agora, então, vai falar sobre o sistema imunológico, ou o sistema imune, que é o sistema do nosso corpo que toma conta de toda essa parte, consertando alguma coisa que por acaso não esteja indo bem. O sistema imunológico, gente, é um conjunto de órgãos, tecidos e células responsáveis pelo combate a micro-organismos invasores, impedindo, assim, o desenvolvimento de doenças. A melhor forma que existe da gente fortalecer esse nosso sistema, o sistema imune, e fazê-lo responder bem frente a micro-organismos invasores, é por meio da nossa alimentação e da prática de hábitos saudáveis. Além disso,
é importante que seja feita a vacinação, principalmente quando criança, para estimular a produção de anticorpos e evitar que a criança desenvolva doenças que podem interferir no seu desenvolvimento. A gente agora vai ver isso de uma forma mais particular. Vejamos alguns exemplos de como que esse sistema atua. Quando você se corta, bactérias, poeira e outros elementos podem entrar em contato, entrar no corpo de vocês através desse ferimento. O sistema imune ele se encarrega de identificar esses invasores e eliminá-los. Nesse processo, pode até ocorrer uma infecção, com a formação de pus, que é uma mistura de líquidos, células mortas, glóbulos brancos, que é um dos componentes do nosso sangue, e bactérias. Então, para que isso não aconteça, o que a gente deve fazer? Lavar bem o ferimento com água e sabão é uma forma de matar as bactérias e prevenir a infecção. A infecção, pessoal, nada mais é do que uma forma que o nosso corpo encontra de lutar contra esses micro-organismos, né? Quando vocês caem, quando vocês se machucam, a primeira coisa que a gente fala para vocês fazerem, ou que a gente faz com vocês, é lavar esse machucado, seja ele qual for, com água e sabão. Essa é a primeira medida mais importante delas todas, aquele primeiro contato desse ferimento, né? Que abriu a pele de vocês de alguma forma, ou um corte, ou um joelho ralado. Então, quando a gente lava com água e sabão, a gente já mata uma quantidade de micro-organismos muito grande. E assim evita que essa infecção aconteça. Mas se porventura acontecer a infecção, é sinal de que o seu organismo está lutando para combater aqueles micro-organismos. Certos vírus, como o da gripe, podem penetrar no organismo pela boca ou pelo nariz. Se isso ocorre, o sistema imune começa a adicionar os glóbulos brancos que defendem o nosso organismo e os anticorpos para se defender do vírus. Durante esse processo, o corpo pode manifestar febre e outros sintomas da gripe. É claro, gente, que a febre também é um sinal que o nosso organismo dá de que alguma coisa não está legal, de que alguma coisa não está boa, tá? Bom, é claro que, se tratando de vírus, eu não poderia deixar de comentar com vocês sobre esse vírus aí que está atrapalhando a nossa vida, que está aí assolando o nosso país, o mundo, quer dizer, né? Que é uma pandemia, não é uma epidemia, é uma pandemia porque acontece no mundo inteiro, o Covid-19, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, porque assim, não tem como a gente falar de vírus sem falar do vírus que a gente só escuta falar hoje em dia, né? Então, vamos conhecer um pouquinho esse vírus, vamos falar mais um pouquinho sobre ele para que vocês entendam e se conscientizem, tá, pessoal? Porque o que mais importa nesse momento é a conscientização de todo mundo. O Covid-19. O que é Covid-19? Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Bom, essa palavrinha aqui, ó, assintomáticas. A palavra sintomáticas lembra a palavra sintoma. Sintoma é aquilo que a gente sente quando a gente contrai alguma doença, né? São o que a gente está sentindo. A primeira coisa que quando a gente vai ao médico por motivo de alguma doença, o que o médico precisa saber é quais são os sintomas, o que a gente está sentindo. Agora, quando se coloca esse A aqui na frente, eu já falei inúmeras vezes para vocês que o prefixo A significa não. Então, infecções assintomáticas, ou seja, sem sintomas, tá? O Covid, dependendo de pessoa para pessoa, ele vai variar muito. Tem pessoas que até contraíram a doença e que não sentiram nada, não tiveram nenhum sintoma, além de uma leve gripe, parecido com uma gripe, tá? Porque ele não é uma gripe.
Agora, tem pessoas que não sentem nada, agora tem pessoas que chegam a apresentar quadros respiratórios graves, tá? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. O que é o coronavírus? Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, por isso o nome Covid-19, após casos registrados na China. O vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil da microscopia, ou seja, ele parece uma coroa, né? Então, eles deram um nome de Covid-19. Quais são os sintomas da Covid-19? Os sintomas da Covid-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, ou seja, uma pneumonia muito forte. Sendo os sintomas mais comuns a tosse, a febre, a coriza, que é quando a gente fica com o nariz escorrendo, né? Dor de garganta e dificuldade para respirar. Reparem vocês que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sintomas. Porém, tem pessoas que apresentam 1, apresentam 2, tem pessoas que apresentam todos e tem pessoas que não apresentam sintomas nenhum. São aquelas pessoas que são assintomáticas, como eu já disse para vocês. Como é que é transmitido o Covid-19, desculpa, o coronavírus? A transmissão acontece de uma pessoa doente, ou seja, de uma pessoa infectada para outra, ou por contato próximo, por meio de toque do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador e etc. Ou seja, os vírus, pessoal, eles são invisíveis a olho nu. Ninguém vê aonde que esses vírus estão. Porém, Covid-19, ele é um vírus que se espalhou numa velocidade muito grande pelo mundo inteiro. E assim, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, lavando as mãos sempre, o tempo todo, usando álcool em gel quando não tem possibilidade de lavar a mão naquele momento. Enfim, todo o cuidado que a gente tomar para essa doença aí é pouco. Então, a gente precisa ficar muito atento com isso tudo que está acontecendo, tá? Bom, isso aqui é um cartaz que foi distribuído pelo Ministério da Saúde para tentar alertar as pessoas sobre o que a gente precisa saber e fazer sobre o Covid-19, né? É claro que com tantas notícias o dia inteiro, nos telejornais, na internet, a gente já sabe como é que a gente faz para se prevenir contra esse vírus, tá? Então, como é que a gente pode se proteger? Lavar as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Tossir ou espirrar, cobrindo o nariz e a boca com um lenço ou com o braço, como mostra a imagem aqui, e não colocando as mãos como a gente sempre fez. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas e, ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados, arejados, o mais aberto possível, tá? Aqui vem tratando como é que se transmite, que a gente acabou de ver no outro slide, e os principais sintomas, tá? Aqui diz que ele é similar a uma gripe, tá? Ele é muito parecido com a gripe, mas, gente, ele não é uma gripe, ok? Isso vocês precisam ter em mente. E assim, quem puder evitar de sair de casa, evita. Fiquem em casa. É a melhor opção. Bom, normalmente, gente, depois de algum tempo,
o sistema imune ganha a batalha contra o vírus e a pessoa melhora. Eu agora vou falar para vocês de algumas outras doenças que também são causadas por vírus, e vocês vão ver que, assim, tem doenças causadas por vírus que vocês vão dizer, ué, mas como é que tem doença que é causada por vírus e a gente pega uma vez só na vida? E outras, como a gripe, por exemplo, que a gente pega várias vezes. O que acontece, gente, é que em algumas situações os vírus eles vão sofrendo mudanças ao longo do tempo. Porque quando a gente contrai um vírus, vamos supor, o nosso organismo ele adquire imunidade contra aquele vírus. Se o vírus não sofrer mutação, não sofrer nenhuma mudança, quando a gente estiver em contato com aquele vírus novamente, a gente não vai contrair aquela doença de novo. Agora, se é um vírus que está sempre mudando, que está sempre sofrendo mutação, que é a palavra utilizada, aí quando ele muda e a gente contrai, o nosso sistema não reconhece aquele vírus e aí ele começa essa batalha toda de novo, tá? Vou explicar melhor. Uma pessoa que teve sarampo ou catapora não contrai a doença novamente. Enquanto a pessoa está doente, o seu sistema imune está empenhado em matar os vírus causadores da doença. Ele pode até demorar um pouco para aprender como que ele vai destruir o vírus, mas depois que ele aprende, ele não esquece. Se a pessoa entrar em contato novamente com os vírus daquela determinada doença, seu sistema imune vai reconhecer o vírus e ele será eliminado rapidamente. Ou seja, foi o que eu acabei de falar, tá? Se é um vírus que não sofre mutação, o nosso organismo vai reconhecer e vai combatê-lo. Agora, se é um vírus que está sempre mudando, é óbvio que vai entrar um vírus novo no nosso organismo, o nosso organismo não vai reconhecer, e aí ele vai batalhar até acabar com aquele vírus, tá? Bom, vamos falar agora da prevenção das doenças. Gente, para as doenças que existem vacinas, não há prevenção melhor. As vacinas, elas têm a função de ensinar o sistema imune a se defender de uma doença. Sabem por quê? Porque elas são produzidas com vírus ou bactérias enfraquecidos, que permitem que o sistema imune os identifique. Se a pessoa entrar em contato com os agentes causadores da doença, conseguirá combatê-la rapidamente. Na verdade, quando a gente toma uma vacina, a gente está colocando no nosso organismo esses vírus dessas determinadas doenças. Só que eles estão enfraquecidos. Para quê? Para que o nosso organismo possa criar defesas contra eles, tá? Então, olha como são importantes as vacinas, né? E algumas doenças já não existem mais graças a vacinas, tá? Devido às campanhas de vacinação. Nesse caso, dizemos que a doença foi erradicada, ou seja, ela deixa de existir quando as pessoas são vacinadas para aquela doença e ela deixa de acontecer. Toda criança, desde que nasce, precisa cumprir um calendário de vacinação para se prevenir de algumas doenças. Essas vacinas, elas são registradas na caderneta de vacinação que cada um de vocês tem. Todos nós, desde que nós nascemos, a gente toma uma quantidade de vacinas, tá? Uma determinada, algumas doenças que já são combatidas pela vacina. Então, assim, pessoal, é muito importante que toda a campanha de vacinação seja respeitada, seja cumprida. Aqui, nós temos o calendário nacional de vacinação infantil. São todas as vacinas que a gente toma, olha só, ao nascer, aos 2 meses de idade, aos 3 meses de idade, aos 4 meses de idade, aos 5 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses ou 1 ano, quando a criança completa 1 ano, 15 meses, 4 anos e 10 anos. Além desse calendário que é obrigatório para todo mundo, existem as campanhas de vacinação que são feitas ao longo do ano, tá?
Na época, por exemplo, quando começa o outono, começa a campanha de vacinação para a gripe, né? As primeiras pessoas a tomarem essas vacinas são os idosos, né? E os profissionais da área de saúde. Depois eles fazem um calendário para que pessoas que tenham doenças respiratórias tomem também. Enfim, toda a campanha de vacinação, gente, é muito importante. E toda ela tem que ser cumprida e respeitada, tá? Bom, eu acho que por hoje é só, tá? A gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova última aula. Espero que tenha esclarecido alguma coisa para vocês. Continue se cuidando e até a próxima aula, tá? Um beijo em cada um de vocês. Tchau.